Senhor Antônio Jerônimo, 93 anos de história. Para contar as histórias do pai, precisaria de vários contadores, várias testemunhas. A principal delas é a mãe, que sabe de histórias de um período anterior ao nosso nascimento. São histórias das relações familiares do pai lá no norte, do carro de boi, da feira, dos negócios, de troca de cavalo por vaca ou vice-versa. Coisas que o pai sempre gostou de fazer, trocas comerciais, e continuou fazendo por toda a vida. A vinda para Santos por volta de 1951, com pouco mais de 23 anos de idade, com a mãe e 2 irmãos adolescentes, tio Osvaldo com 15 anos e tio Lucas com 12, em que se propôs a ser responsável por essas vidas, trabalhando como servente de pedreiro com qualquer outra coisa que aparecesse, até se tornar estivador, morando num quartinho na bacia do mercado. Depois teve o evento do abençoado prêmio do Jogo do Bicho, o nascimento de Janeiro em 52. Enfim, um começo duro para um jovem daquela idade e que enfrentava trabalhando muito como sempre, as agruras da vida. Depois veio Edson, em 1954, com uma missão muito curta por aqui, partindo pouco antes de eu nascer. Nascimento garantido pelo Dr. Gino Sartre, famoso obstetra de Santos de então, que convenceu os jovens pais na superação do incidente com o Edson e os encorajou para que eu nascesse. Depois, a casa da Torres Homem, um bangalô para quem se lembra, a bicicleta que o pai utilizava para ir trabalhar, a luva de raspa no bolso, a boina. Alguém lembra do pai de boina? Acho que ele sempre sentiu frio na cabeça. Depois a tuberculose, sanatorinhos em Campos do Jordão. Pouco vi desse incidente. O tratamento era feito em isolamento naquela época. Depois, viver na pecuniária, salário baixo e sem permissão para trabalhar. Tempos difíceis. O estivador era trabalhador avulso. Como sempre, sobrando coragem e faltando dinheiro, comprou uma ideia. O ferro velho, com 2 sócios igualmente doentes ou acidentados, o Maninho e o João Sardinha. O Maninho morava numa casa com quintal grande, o João Sardinha devia ter alguns tostões, e o pai a sua condição incansável de trabalhador. A escolha do ferro velho se deu por uma questão bem simples. Era o único ramo que o cliente dos materiais pagava antecipado, deixava um dinheirinho para que a pessoa fosse comprando, estocando e depois vinha buscar e descontava o adiantamento. Ou seja, o único comércio que não dependia de capital próprio para tocar, o que eles não tinham, não é verdade? Mas o pai tinha pressa, não gostava de esperar a vinda do cliente para que tivesse mais dinheiro para trabalhar, nem de ficar esperando as pessoas trazerem mercadoria que ele ia ir buscar para adiantar o ciclo. Foi aí que um dia fui com ele numa padaria chamada A Airosa, na Senador Dantas, perto da casa do Maninho, e ele, sem nem conhecer direito o português da padaria, perguntou a ele se queria vender um triciclo que ele viu. O português disse que sim, e disse o preço. Aí o pai disse que compraria desde que fosse fiado e que ele pagaria um pouco a cada semana. O português concordou e o pai, antes de sair, perguntou: "Você me empresta uma certa quantia? Eu lhe pago ainda hoje à noite." Inacreditavelmente, o português aceitou de novo. Naquele momento, ficando sem o triciclo e ainda emprestando um dinheiro para um completo desconhecido. Saindo da padaria já com o triciclo e comigo dentro do carrinho, fomos em direção à bacia do Macuco e logo o triciclo estava cheio de garrafa velha. Voltamos, descarregamos e lá fomos de novo para as oficinas próximas da Rodrigues Alves e novamente carregamos bem rápido. Outra viagem. Hora do almoço. E o pai já foi procurando os compradores para que viessem logo, e isso se tornou uma rotina. Depois de um bom tempo, a mudança para a rua 28 de setembro e a vontade de comprar um carro para trabalhar. O primeiro, um caminhãozinho Ford 29, Calhambeque, com partida à manivela, com o qual eu, brincando, derrubei o muro do apartamento que a gente morava na Padre Anchieta. Depois, o primeiro carro de verdade, uma Kombi. E a coisa seguiu e começou a melhorar. Aí o pai criou uma rede, uma espécie de uma franquia, o McDonald's dele. Ele elegia pessoas para trabalhar para ele, assim como foi na época em que ele começou. Senhor Meirelles, Senhor Antônio do Morro, Abelardo, Jorge do Guarujá, entre outros. E um dia aconteceu
de começarmos a comprar da companhia telefônica, da companhia Docas, das empresas de Cubatão e finalmente da Cosipa, o grande feito da Jerônimo e Companhia Limitada. Mas a história apenas começou. A história do pai é uma história muito rica, muito grande. Eu estou falando de um começo de vida e depois teve uma outra história aqui em Juquiá que eu vou abrir espaço para outras testemunhas contarem essas histórias um pouco depois. Esse vídeo é uma homenagem ao pai pelos seus 93 anos, feitas por todos nós, e ele vai constar das seguintes partes, né? Ele vai servir, esse início agora que eu estou fazendo, ele vai servir para anunciar as atrações desse vídeo. A primeira atração é uma homenagem da mãe cantando um hino. Em seguida, uns slides com o vocabulário peculiar do pai, palavras colhidas pela Djanira, que inclusive destacou as rimas. Depois, para complementar esse vídeo de homenagem, se terminará com o aniversário mesmo, com o anúncio do aniversário, que vai ser feito pela nossa Alice, a nossa Alice da Mariana. E vou fechar com um slide falando e externando a felicitação de todos os filhos. Vamos ver o vídeo que agora segue. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, anunciando vou, embaixador. Reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chega ao Salvador. Mas quem obedecer, no reino vai viver, vem em serviço do meu rei. Mais belo que o rosal, o lar celeste tem, a bênção perenal de um bom descanso além. Ali podeis gozar, prazer que não tem par, ver em serviço do meu rei. Amém.
aniversário, parabéns pra você! Agora vamos lá cantar parabéns, vamos se divertir? Agora vamos lá, dá um tchauzinho aí, que agora eu vou, pode crer.